Bandidos tentaram explodir o caixa de um supermercado na madrugada de hoje. Olha pra aí. Ave credo, foi lá em Areal. 3 dos criminosos morreram em confronto com a polícia. Ao vivo, Diego Almeida vai trazer os detalhes pra gente. Diego, como é que foi isso? Boa tarde pra você. Boa tarde, Danilo, para você e para todo mundo. Imagine a situação, como você pôde ouvir e observar também essas imagens, acordar em meio a esse estrondo desse explosivo, nessa tentativa de arrombamento do caixa, do cofre de um supermercado em Areal, e ainda mais essa quantidade de tiros, que foi exatamente a troca de tiros intensa entre os policiais e os criminosos. Esse caso aconteceu por volta das 2h30 da madrugada de hoje, na cidade de Areal, em um supermercado que fica na rua principal da cidade. De acordo com a polícia, 4 bandidos chegaram em um carro preto e fortemente armados e também com explosivos foram até esse supermercado. Primeiro realizaram uma explosão que, pelas imagens, dava acesso a um banheiro do supermercado. Em seguida, eles entraram no estabelecimento à procura do cofre para acionar um outro explosivo do tipo dinamite. Só que nesse momento os policiais chegaram até o local porque já havia uma investigação em andamento contra esse grupo criminoso. Quando os policiais civis chegaram nessa localidade, eles foram recebidos a tiros e houve uma intensa troca de tiros entre os policiais e os criminosos. 3 deles ficaram gravemente feridos, chegaram a ser socorridos para um hospital lá da região, mas não resistiram e morreram. O outro suspeito de fazer parte dessa organização criminosa, ele fugiu do local, mas ao longo de toda a manhã a Polícia Civil fez buscas na região e conseguiu encontrá-lo escondido em uma residência na cidade de Esperança, na mesma região. Nós estivemos por lá durante a manhã e a sensação ainda dos moradores é de muita insegurança. Eles estão bastante assustados, principalmente as pessoas que moravam de frente a esse supermercado. Nós conversamos com uma moradora que nos relatou que ontem ela iria dormir em casa, na casa dela que foi completamente tomada pelos tiros, mas foi para a casa da mãe com o filho de 7 anos de idade. Só que chegou também a ouvir, porque essa casa da mãe dela fica do lado do supermercado. Vamos acompanhar o que disse a moradora. Eu acordei com bastante barulho, escutei uma explosão, pensava que fosse um posto de gasolina, porque há pouco tempo também aconteceu no posto de gasolina. Estava indo fazer a atividade física, que eu faço parte da terceira idade, e quando me deparei aqui com a Casa Alve, onde eu faço compra, costumo sempre estar aqui todos os dias, vi o que tinha acontecido e já tinha bastante comentários que não é a primeira vez. Um susto muito grande, né? Graças a Deus a gente passou pelo segundo livramento. Eu agora, mais ainda, foi um livramento maior, porque eu não estava em casa. Mas assim, a gente chegou a escutar a explosão, escutamos gritos, escutamos muito tiro mesmo. E o que a gente pode fazer na hora é tentar se resguardar, se baixar, ir para o chão, enfim. E esperar silenciar tudo para ver o que foi que aconteceu, né? Mas aí eu realmente só vim ver o estrago depois, quando eu cheguei em casa. A casa dessa mulher que fala essa segunda entrevista é exatamente uma que ficou com a frente, a varanda completamente destruída, porque havia portas de vidro e o estrondo foi tão forte, além dos tiros que atingiram o quarto dessa mulher, que acabou destruindo toda essa parte de vidro da residência dela. A Polícia Civil já confirmou a identidade dos mortos nesse confronto, sendo eles o Giovanni Batista da Silva, de 39 anos de idade, o Luiz Gustavo Alves Ferreira, conhecido como Bode Rouco, de apenas 19 anos de idade, e o Alisson Gonçalo Rodrigues, de 24 anos de idade. Agora, os policiais estão dando sequência a essa investigação para tentar identificar outros integrantes dessa organização criminosa, que, de acordo com a polícia, já teria outras passagens policiais por crimes também patrimoniais, ou seja, assaltos contra estabelecimentos comerciais. Os delegados Danilo Orengo e Rodrigo Alexandre, eles também deram entrevista falando sobre o caso específico dessa ação de hoje, que foi uma ação frustrada
pela Polícia Civil e também sobre todo o processo de investigação envolvendo essa organização criminosa. Vamos ver. Fomos recepcionados por vários disparos de arma de fogo e devido a esses disparos tivemos que revidar e diante da nossa ação e uma perseguição feita por uma viatura policial, a gente conseguiu atingir esses indivíduos, né, e consequentemente socorrê-los para o hospital no momento em que tivemos a notícia de que eles vieram a óbito. Eu ressalto que dentro desse veículo foi apreendido 2 espingardas calibre 12 e um revólver calibre 32, além de ferramentas que seriam utilizadas na ação criminosa, tá certo? E ressalto que essa ação foi uma ação calculada, né, estudada, estávamos todos esperando a possibilidade da ocorrência dessa ação criminosa e a gente conseguiu, né, com êxito, atingir todos esses indivíduos. As investigações já davam conta de que esse carro era utilizado em diversos outros crimes, principalmente de roubo, e conseguimos já identificar algumas vítimas, já reconheceram o veículo, assim como alguns integrantes dessa quadrilha também já foram reconhecidos por outras vítimas como sendo os responsáveis por roubos na região, em diversas cidades da nossa região. A Polícia Civil conseguiu apreender o veículo usado pelos criminosos, 2 espingardas calibre 12, além de um revólver calibre 32, além de 2 outras dinamites que não foram detonadas nessa ação criminosa. O homem que foi preso às 10 horas da manhã de hoje foi levado lá para a Delegacia de Esperança, deve passar por uma audiência de custódia. Só que essa prisão foi fundamental porque o depoimento dele deve auxiliar também nos próximos passos da investigação para tentar identificar outros integrantes desse grupo. Danilo. Obrigado, viu, Diego? Ótimo trabalho para você por aí. Veja como foi exitosa essa ação da polícia e mais uma vez eu digo como é importante o trabalho de investigação, de inteligência, dar um passo à frente antes dos criminosos. A Polícia Civil já estava esperando que essa ação acontecesse na cidade de Areial e ficou de tocaia, esperando que os criminosos executassem esse plano. Infelizmente, eles decidiram reagir, eles atacaram os policiais que precisaram revidar. E aí aconteceu tudo isso lá na cidade. Imagina só você que está na minha casa, você está dormindo de madrugada, uma explosão daquele tamanho. Misericórdia, você acordar com essa explosão aí, ó. Bora ouvir. Meu amigo, parece negócio de filme. Parece cena de filme. A gente está falando de uma cidade pequena, uma cidade interior, tranquila. E aí, 2h30 da madrugada, você é acordado com uma explosão como essa. Você pensa logo no pior, você não sabe o que está acontecendo. Olha para isso. E aí o tiroteio. 3 criminosos morreram em confronto com a polícia, um outro foi preso e, como o Diego disse, a investigação continua. Outros bandidos que fazem parte do mesmo grupo podem ser identificados e presos a qualquer momento.